Tá bom, Gerson, obrigado, boa noite a todos. Tá, é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho desse assunto para vocês. Tá, como o professor Gerson falou, eu sou do Departamento de Fisiologia e Patologia da Faculdade de Odontologia da Unesp, de Araraquara. Tá lá, estou vinculado ao programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas. A gente trabalha, desculpa, a gente desenvolve estudos na parte de fisiologia respiratória, então tá aí o motivo de eu estar falando um pouquinho sobre esse assunto com vocês, que está relacionado com uma síndrome respiratória aguda. Tá? Não só por ser próximo à minha linha de pesquisa, porque eu trabalho também com fisiologia respiratória, mas abordar um pouco desse assunto na atual situação que nós estamos, eu acho interessante para a gente entender melhor um pouquinho de um dos principais sintomas e uma das causas de morte que se tem relacionados à Covid-19. Então, nesses próximos 35, 40 minutos, eu vou procurar trazer para vocês um pouco de informações gerais, tá? Fica difícil abordar o assunto da síndrome respiratória aguda na Covid-19 por esse motivo, tá? Se a gente for no PubMed, acredito que todo mundo conhece o PubMed, né? Uma ferramenta de busca de artigos científicos. E se a gente buscar pelo tópico de síndrome respiratória aguda severa, a gente vai ver mais de 17 mil casos de artigos publicados, tendo dois picos bem evidentes. Um em 2003, que foi quando a gente teve o primeiro caso de coronavírus, e, obviamente, nesse ano, quando a gente teve o caso da coronavírus do tipo 2. E só esse ano foram publicados mais de 5 mil trabalhos relacionados a esse tema. Então, obviamente, grande parte desses trabalhos são trocas de informações, relatos de caso clínico, até para a gente poder entender melhor assim, toda a evolução da doença, quais são os problemas respiratórios, mas, obviamente, fica impossível de ler grande parte deles e poder trazer a fundo o tema de hoje. Então, a ideia geral dessa palestra é abordar os principais tópicos associados às alterações pulmonares que se têm associado à Covid-19. Tá? Eu acho que se eu li 0,5% desses trabalhos para montar a palestra de hoje, acho que foi até muito. Tá? Então, o que eu quero trabalhar com vocês nessa palestra é um pouquinho do vírus, tá? E a doença causada pelo vírus, que é a Covid-19. Tá? Para a gente entender a parte respiratória, então, eu vou trazer um pouquinho da fisiologia respiratória, alguns aspectos morfofuncionais do sistema respiratório, para relembrar um pouquinho da fisiologia respiratória, para então entender o que o vírus, coronavírus tipo 2, ele faz no trato respiratório, que leva, então, ao desenvolvimento da síndrome respiratória aguda. Então, esse é o nosso vírus, é o vírus que tem causado todo esse problema para a gente neste ano, tá? Ele é um coronavírus. Coronavírus não sou virologista, mas o pouco que eu li foi que o coronavírus é um vírus que infecta mamíferos e pássaros, e ele tem como característica promover sintomas respiratórios, tá? Então, foi a partir dessa caracterização inicial, no final do ano passado, onde teve os primeiros relatos do caso de doenças associadas a esse coronavírus. Então, ele foi inicialmente classificado como novo coronavírus 2019, e depois, devido à sua semelhança genética com outros coronavírus, ele foi chamado de SARS-CoV-2, que, para simplificar, eu vou chamar de coronavírus do tipo 2 aqui, tá? Então, esse vírus, ele tem, assim como outros coronavírus, ele tem um envelope proteico, existem essas glicoproteínas vermelhas aqui, que são importantes para sua ligação com a célula hospedeira, e o seu material genético contém o RNA. Obviamente que não é o único tipo de coronavírus, né, gente? Coronavírus, ele é uma família grande, tá? Uma família de vírus, onde ele tem subgrupos alfa, beta, gama e delta. O coronavírus do tipo 2, que tem causado a Covid-19, está dentro da classe, do subgrupo de coronavírus beta. Tá? Existem outros vírus semelhantes, né, ao coronavírus tipo 2, que é o SARS-CoV e o MERS-CoV, que eu já vou falar um pouquinho deles daqui a pouco. Tá? Então, o coronavírus que a gente ouve muito na televisão não é o único tipo de coronavírus que se tem descrito na literatura. Tá? Aqui algumas outras informações interessantes. Então, de novo, a estrutura do vírus, aqui do lado esquerdo, né, dá para a gente ver aqui uma representação esquemática, a gente tem um envelope proteico, tá, ao redor do vírus, as glicoproteínas
que são chamadas de spikes, né, que é o sítio de ligação com a célula hospedeira, através da enzima conversora de angiotensina do tipo 2, a ECA2. Depois eu vou falar mais um pouquinho dela. Há outras proteínas ancoradas a esse envelope, e dentro a gente tem o RNA. Então essa seria mais ou menos a representação esquemática do coronavírus do tipo 2. Em termos de similaridade genética com outros coronavírus, aqui do lado direito a gente pode ver que o genoma do coronavírus do tipo 2, ele é 96% similar ao coronavírus que infecta morcegos, 91% parecido, semelhante com o coronavírus que infecta o pangolim, um animal comum na China. Ele tem 80% de similaridade com o coronavírus do tipo 1, e daí vem o nome, né, por isso ele ser o 2, o mais próximo desse, que é um vírus comumente encontrado, teve o problema da pandemia em 2002, 2003. Tem 50%, 55% de semelhança com outro coronavírus que causou problemas respiratórios também, o MERS, e 50% de similaridade com o coronavírus comum que causa o resfriado. Tá? Aqui são alguns dados interessantes retirados a partir de estudos feitos com o coronavírus do tipo 1. Ainda não existem esses estudos com o vírus do tipo 2 em culturas de células, mas aparentemente deve seguir a mesma direção, onde para o vírus entrar, transfectar na célula, ele demora em média 10 minutos, quando ele entra em contato com a célula hospedeira. Tá? Tem um tempo de utilizar toda a maquinaria da célula hospedeira em torno de 10 horas, até onde então a gente tem eclosão de cerca de 1.000 novos vírus. Tá? Então são dados interessantes para demonstrar o quão rápido esse vírus consegue infectar uma célula e se replicar numa grande quantidade de novos vírus. Então, o SARS-CoV-2, ou coronavírus do tipo 2, assim como o coronavírus do tipo 1 e um coronavírus que foi foi descrito no Oriente Médio, eles são coronavírus que vieram de outras espécies animais para a espécie humana e causaram doenças respiratórias. Tá? Então, por isso que eles são estudados de forma conjunta, desculpa. Em 2002, 2003, a gente teve a pandemia do primeiro coronavírus, o SARS-CoV-1, tá? que ele causa problemas respiratórios semelhantes do ponto de vista clínico ao SARS-CoV do tipo 2. E em 2012, esse coronavírus do tipo 1, parece que ele veio do morcego para a espécie humana, assim como é sugerido para o coronavírus do tipo 2. E em 2012, a gente teve o MERS-CoV, que é um vírus que potencialmente veio do camelo, infectou um indivíduo na Arábia Saudita e também causou um surto naquela região, no Oriente Médio, de problemas respiratórios. Então, esses 3 tipos de vírus, como eu disse, eles vieram de outras espécies animais, tá? Transfectaram a espécie humana e causaram problemas respiratórios importantes. Tá? E como eu mostrei no slide anterior, existe uma certa similaridade em relação ao material genético. Mas apesar dessa similaridade genética, a evolução da doença e a transfecção, o nível de transfecção, ela é diferente entre esses vírus, tá? Principalmente diferente entre os 2 tipos de SARS-CoV. Tá? Para exemplificar isso, eu trago aqui uma imagem que mostra uma distribuição mundial, distribuição global do SARS-CoV tipo 1, tá? Onde teve uma epidemia de 2002 a 2003. Foram 29 países infectados, em torno de 8.000 casos, com 774 mortes. Então a gente consegue ver aqui, olhando o mapa, que existe uma distribuição significativa, mas o número de casos nos países não foi tão grande, excetuando um ou outro país. Tá? Obviamente, se nós olharmos a distribuição atual do coronavírus do tipo 2, é uma imagem que eu tirei da internet ontem, tá? Então mostra o número de casos até ontem, que estavam confirmados mais de 5.490.000 casos, com 350.000 mortes aproximadamente. Então dá para ver que a infecção é maior, a abrangência desse vírus é muito maior. Tá? Apesar, então, de ter semelhanças genéticas com o SARS-CoV do tipo 1, o potencial de transmissão e o potencial de infecção e a letalidade do coronavírus do tipo 2 é maior. Então, demonstrando que a gente ainda tem muito que aprender com esse vírus para poder lidar
com ele em termos de tratamento, em termos de prevenção. Tá? Bem, falando sobre a Covid-19. A Covid-19, então, é a doença causada pelo coronavírus do tipo 2. Tá? Acho que todo mundo já teve, o que eu vou apresentar aqui, todo mundo já viu na TV ou já leu em algum lugar, que está relacionado aos sintomas, né? Principal sintoma, os sintomas típicos da Covid-19 são febre persistente, tosse seca e fadiga. Só que esses sintomas não são todos os indivíduos infectados que vão apresentar sintomas. Existe uma grande quantidade de indivíduos assintomáticos, tá? Mas existe uma parcela de que vai apresentar esses sintomas típicos. Alguns vão apresentar alguns sintomas menos comuns, que são dores de cabeça, náusea e vômitos, podendo ter diarreia, e perda de paladar e olfato, que é algo que tem chamado muita atenção, essa perda de paladar e olfato. Porém, o que é muito comum nos indivíduos que apresentam sintomas e apresentam uma evolução significativa da doença são as manifestações respiratórias, e é isso que chama atenção clinicamente, que são lesões na orofaringe, né, que levam a dores de garganta, produção de muco, coriza, podendo levar um quadro de pneumonia associada à dispneia, que é uma dificuldade para respirar. E a partir daqui, então, a gente tem evolução para um quadro de síndrome respiratória aguda, que eu já vou explicar para vocês nos próximos slides. Tá, então, uma das principais manifestações agudas da Covid-19 são os problemas respiratórios, né, e são eles que, dependendo da sua evolução, pode levar o indivíduo a óbito. Do ponto de vista agudo, há algumas outras manifestações relatadas na literatura, entre elas lesões agudas no miocárdio, tá, ou lesões agudas renais. Só que isso não é muito comum. Então, se a gente considerar todos os casos graves de Covid-19, no máximo 15 a 17% dos pacientes podem ter lesões em outros órgãos. Tá? Então, agudamente, a manifestação respiratória é um dos principais sintomas clínicos aí relevantes dentro da Covid-19. Tá? Da mesma forma, como o slide anterior, acho que todo mundo já sabe as principais formas de transmissão do vírus. Tá? A porta de entrada do vírus no nosso organismo é pelo sistema respiratório. Então, pacientes, pessoas infectadas, expelem esse vírus através de gotículas expelidas durante a conversa, durante o espirro, durante a tosse. E essas gotículas contendo o vírus, quando entram em contato com o epitélio respiratório, vão então infectar a célula do hospedeiro, então começar seu processo de replicação, podendo então levar à sintomatologia característica. Então, o sistema respiratório é a porta de entrada. Se o vírus está em contato com a pele, ou se está em contato com qualquer outra parte do corpo que não seja o epitélio respiratório, pouco provável que se tenha a replicação viral e o desenvolvimento de quadros clínicos. Tá? Então, para a gente entender como que esse vírus evolui dentro do sistema respiratório, vamos ver um pouquinho da fisiologia, para a gente poder fazer as comparações e entender a evolução da doença. Tá? Então, aqui do lado esquerdo de vocês eu tenho uma figura esquemática que mostra o trato respiratório. Tá? Então, para a gente, vamos caminhar e ver as vias respiratórias, o trato respiratório, para a gente olhar com mais detalhes. Então, quando nós respiramos, o ar entra pela cavidade nasal, passa pela orofaringe, espero que todo mundo esteja acompanhando o meu mouse aqui, tá? Desce pela laringe, vem aqui para uma região de tecido cartilaginoso, que é a traqueia. Na traqueia eu tenho a bifurcação dos brônquios, onde estão ancorados o pulmão direito e esquerdo. Tá? Se eu olhar com mais detalhes na parte anatômica aqui da traqueia para baixo, eu vou ter então, aqui do lado direito agora, a traqueia, bifurcação dos brônquios. Esses brônquios então começam a se ramificar em vários outros tubos de menor calibre. Tenho então os bronquíolos, que é onde eu já não tenho mais tecido cartilaginoso. No final do bronquíolo eu começo a ter uma estrutura que se assemelha a um cacho de uva, onde a gente pode ver essas bolinhas que são os alvéolos. Os alvéolos eu costumo dizer que é a unidade funcional do pulmão. É nesse local onde eu vou ter as trocas gasosas. Tá? Então, para cima, o que for antes aos alvéolos, ou seja, os bronquíolos, brônquios e traqueia, eu não tenho troca gasosa. É simplesmente uma via de condução, ou seja, o ar
passa por essa via, e ao passar por essa via ele é filtrado, ele é aquecido, ele é umidificado, ou seja, ele é preparado para chegar nos alvéolos, que eu chamo então de parte respiratória, que é o local onde eu tenho a passagem do oxigênio para o sangue arterial e a passagem do CO2 do sangue arterial para esse espaço alveolar para ser posteriormente eliminado. Certo? Então, essa aqui seria então a estrutura anatômica do sistema respiratório. Olhando para aspectos histológicos agora, tá? Então eu tenho aqui uma representação do que seria o epitélio respiratório a nível dos brônquios, tá? Então dá para ver aqui em azul, então são as células epiteliais que estão viradas, estão em contato com a luz do tubo, tá? Do tubo respiratório. Essas células, elas são ciliadas, tá? Junto com esse epitélio respiratório eu tenho então células produtoras de muco, tá? Onde esse muco produzido ele vai funcionar como um filtro. Então, qualquer partícula que é inalada, ela é retida nesse muco e, por meio do movimento ciliar das células epiteliais, esse muco contendo essas impurezas, ele é expelido. Então, é importante para essa barreira física que eu tenho no trato respiratório. Então, nos brônquios eu também tenho tecido cartilaginoso, que vai dar rigidez ao tubo, e algumas células musculares lisas, que quando contraídas eu consigo diminuir o calibre da luz tubular. Conforme eu vou tendo as minhas ramificações, né, eu perco o meu tecido cartilaginoso, quando chego nos bronquíolos, desculpa, eu perco esse tecido cartilaginoso, tá? O tecido, então, ele basicamente é formado de célula muscular lisa, que é importante, então, para promover a contração e o relaxamento desse tubo, aumentando ou diminuindo a resistência à passagem do ar, e o epitélio em contato com a luz tubular ainda permanece sendo um epitélio ciliado, pseudoestratificado. Quando eu chego a nível alveolar, que é na minha parte respiratória, o que chama a atenção é a grande quantidade de capilares sanguíneos, tá, que estão em íntimo contato com o espaço alveolar. Tá? O que faz a parede alveolar aqui são células epiteliais que eu chamo de pneumócito. Eu tenho, então, um pneumócito chamado de tipo 1, que dá, então, essa estrutura do espaço alveolar. E eu tenho o meu pneumócito do tipo 2, que ele é importante para produzir o surfactante. Tá? Se vocês lembrarem da fisiologia respiratória, o surfactante é importante para quebrar a tensão superficial da camada de água que existe dentro dos alvéolos, tá? Então, minimizando a força dessa tensão superficial que ela tende a colapsar os alvéolos. Então, na presença do surfactante, esse alvéolo consegue expandir durante o movimento respiratório. Tá? E que chama atenção aqui também, então, quando a gente começa a comparar a espessura desse epitélio, a gente vê que aqui nos brônquios você tem uma grande espessura do epitélio, e conforme ele vai caminhando para os alvéolos, ele fica um epitélio bem fino. E é importante que ele seja fino, por quê? Porque o ar que está aqui no espaço alveolar, que está rico em oxigênio, ele vai passar esse oxigênio desse espaço alveolar para os capilares. Então é importante que essa membrana, que esse epitélio seja fino, justamente para facilitar esse processo de difusão do oxigênio do espaço alveolar para os capilares e o CO2 dos capilares para o espaço alveolar. Então é importante essa modificação da espessura do epitélio e quando chega a nível alveolar. Então aqui é uma imagem histológica do pulmão, representando isso que eu acabei de falar. Tá? Então aqui eu tenho do lado esquerdo superior os bronquíolos, representação dos bronquíolos, onde eu consigo ver o meu epitélio respiratório. Se vocês olharem com detalhes, dá para ver alguns cílios aqui, margeando a luz tubular. Mas aqui do lado direito de vocês eu tenho já uma formação de um epitélio bem fininho, formando esses espaços que são os espaços alveolares. Então aqui forma a parede do alvéolo, aqui um outro alvéolo, aqui outro. E o que chama atenção é a presença de vasos sanguíneos em íntimo contato com esses alvéolos. Se eu fizer um zoom, onde está marcado aqui pelo quadrado, eu posso ver então um alvéolo aqui demonstrado, onde essa parte branca então ela está preenchida com ar, tá? Em termos celulares, eu tenho então aqui o meu pneumócito do tipo 1, que ele vai formar essa estrutura do alvéolo, o pneumócito do tipo 2, que ele vai produzir o surfactante, e eu tenho aqui as hemácias, tá, presentes nos capilares. Se vocês olharem aqui, basicamente não dá para ver uma divisão entre o espaço alveolar e os capilares.
Isso porque a membrana que separa essas duas estruturas é muito fina. E ela, como eu disse, ela precisa ser fina para facilitar o processo, para permitir o processo de difusão dos gases. Nessa outra imagem aqui eu tenho, então, a representação da parte final do bronquíolo, e aqui eu tenho o meu alvéolo respiratório. Então, o pneumócito do tipo 1, o pneumócito do tipo 2, que vai produzir o surfactante. Tenho aqui o meu capilar, que está em íntimo contato com o meu alvéolo, permitindo, então, o processo de trocas gasosas. E chama a atenção aqui a presença de um macrófago alveolar, uma célula de defesa que ela é importante para promover a fagocitose de qualquer partícula que é inalada e que possa vir prejudicar o processo de trocas gasosas. Então, é uma defesa que a gente tem aí a nível alveolar. Essa é uma foto de microscopia, de novo chamando a atenção de vocês da minha membrana respiratória, ou seja, é uma membrana formada pela célula. Aqui eu tenho o vaso sanguíneo, aqui seria então o alvéolo, e em branco seria o espaço alveolar. Então, dando um zoom nesse quadrado aqui, eu tenho a minha membrana respiratória, formada pela célula endotelial e a pneumócito do tipo 1. Está aí no meio um espaço intersticial. A espessura dessa membrana aqui é em torno de 0,5 micrômetro, ou seja, uma membrana bem fina que permite, então, as trocas gasosas. Tá? Então, no momento onde eu estou respirando, eu estou inalando na minha inspiração, o ar chega nos meus alvéolos, um ar rico em oxigênio, pobre em CO2, e por diferenças de pressão parcial dos gases, eu tenho movimentação, então, de oxigênio do alvéolo para os vasos sanguíneos, e esse oxigênio vai se ligar às hemácias para ser transportado para o resto do organismo, e o sangue que chega nos alvéolos, ele é rico em CO2, CO2 proveniente do metabolismo, e, de novo, por diferença de pressão parcial, ele deixa os alvéolos e passa, ou deixa os capilares e passa para o espaço alveolar. Tá? Então, esse movimento de trocas gasosas, ele ocorre devido à diferença de pressão parcial entre os dois compartimentos e por causa dessa membrana respiratória ser bem fina, permitindo, então, a difusão dos gases entre esses dois compartimentos. Então, a cada movimento respiratório, a cada ciclo respiratório, o ar entra nos pulmões, o ar do espaço alveolar é renovado, gerando, então, essa diferença de pressão parcial para que haja a difusão de oxigênio dos alvéolos para o sangue e de CO2 do sangue para os alvéolos. Tá? Então, graças a essa membrana respiratória fina, devido a um epitélio especializado, a uma perfusão sanguínea adequada do pulmão, eu tenho, então, a minha ventilação adequada. Pois bem, o que acontece quando esse epitélio respiratório entra em contato com o coronavírus do tipo 2? Tá? Então, uma vez que, ao entrar em contato com gotículas contendo o vírus, ou ao tocarmos alguma superfície contaminada e levarmos a nossa mão para a boca ou para o nariz, esse vírus entra em contato, então, com o epitélio, seja da via condutora ou com o epitélio a nível alveolar, tá? Onde esse vírus vai se ligar à célula hospedeira e vai infectar essa célula. Como eu disse, o sistema respiratório é a principal porta de entrada do vírus. Já há alguns estudos de que outros órgãos também são infectados de forma aguda pelo coronavírus, como o epitélio renal, no túbulo renal. Só que eu não vou entrar em detalhes hoje, podemos discutir isso em algumas perguntas posteriormente, mas eu não vou entrar em detalhes agora com essa transfecção em outros órgãos. Tá? Eu vou focar aqui no sistema respiratório. Então, o vírus, como eu disse no começo, ele tem glicoproteínas S no seu envelope. Essa glicoproteína S ela vai se ligar a uma enzima que está presente na membrana do epitélio respiratório, chamada de enzima conversora de angiotensina do tipo 2, a ECA2, que quem assistiu a professora Débora deve ter falado bastante sobre essa enzima. Tá? Então, essa é a principal forma de entrada do vírus na célula, é a sua ligação com a ECA2. Tá? Uma vez tendo a ligação, esse vírus, então, ele vai transfectar e vai depositar o seu material genético na célula hospedeira, iniciando, então, o processo de replicação. Aqui são imagens interessantes que eu tirei de um artigo que ele utilizou o SARS-CoV do tipo 1, tá, em cultura de células,
onde ele observou em detalhes essa replicação viral que acontece dentro dos pneumócitos. Tá? Então, de novo, são estudos feitos em culturas com SARS-CoV de tipo 1. Ainda, eu, pelo menos, não consegui encontrar estudos com SARS-CoV do tipo 2. Mas é interessante ver que nessa aqui tem, então, uma célula, e dá para ver todos os novos vírus, os envelopes aqui sendo formados dentro dessa célula hospedeira. E aqui na direita, no painel B, dá para ver, então, a membrana da célula hospedeira, os novos vírus eclodindo dessa, ou melhor, saindo dessa célula hospedeira, né, após a sua formação. E aqui, nesse asterisco, chama a atenção a quantidade de vírus dentro de uma organela, né, que, segundo os autores, parece ser o retículo endoplasmático. Então, mostrando esse processo de replicação viral que acontece ao transfectar a célula hospedeira. Então, uma vez que o vírus entrar em contato com o epitélio respiratório, esse processo de replicação vai se iniciar. Tá? Então, resumindo o que eu falei no slide anterior, a entrada do coronavírus do tipo 2 nas células é mediada principalmente pela sua ligação com a enzima conversora de angiotensina do tipo 2, tá? Tem alguns estudos comentando a possibilidade do vírus entrar por outras vias, que não seja pela ECA2, tá? Já que há algumas evidências de células que não expressam a ECA2 que foram também transfectadas, mas parece que essa transfecção por outras vias ela ocorre em menor proporção. A principal via é, de fato, por meio da ligação com a ECA2. Então, onde tiver ECA2, o vírus vai conseguir entrar. Tá? Existem vários órgãos no nosso organismo que expressam a ECA2, mas ela está em maior quantidade no epitélio respiratório e no trato gastrointestinal. Tá? No epitélio respiratório, os pneumócitos, especialmente os pneumócitos do tipo 2, que são aqueles que produzem o surfactante, são os principais alvos, tá, do coronavírus do tipo 2, ou seja, são eles que expressam ainda mais a ECA do tipo 2. Tá? Então, uma vez a ligação do vírus com esse pneumócito, via ECA2, eu vou ter a replicação viral e o aumento da carga viral no hospedeiro. Tá? Durante esse processo de replicação viral, eu posso ter a morte da célula hospedeira. Tá? Então, o aumento da carga viral associado com morte celular, se vocês lembrarem de alguns slides atrás, eu mostrei que o alvéolo apresenta alguns macrófagos residentes ali na parede alveolar. Então, esse aumento de carga viral e a morte celular vão ser estímulos para ativar esses macrófagos alveolares, que vão, então, iniciar a resposta inflamatória ao coronavírus do tipo 2. E é justamente a amplitude, a magnitude dessa resposta inflamatória que vai desencadear o quadro respiratório do paciente. Tá? Então, aqui eu tenho uma imagem que ela é um pouco populada, né, cheia de informações, mas eu vou tentar, eu acho ela bem didática, por isso eu vou tentar transcorrer por ela de uma forma lenta e tentar explicar o máximo possível para todo mundo acompanhar. Tá? Então, aqui eu tenho uma representação de um alvéolo, essa linha pontilhada que delimita o que é do lado esquerdo da imagem de vocês é um alvéolo saudável, e do lado direito é um alvéolo que já está em início de processo inflamatório por um insulto qualquer, tá? Seja ele uma bactéria, um vírus ou um trauma. No caso aqui, eu vou chamar a atenção para o coronavírus do tipo 2, já que parece ser esses os mecanismos que são recrutados da resposta inflamatória. Tá? Então, uma vez que o vírus chega a esse alvéolo, ele vai, então, transfectar o meu pneumócito do tipo 2, eu vou ter um aumento da carga viral, e os macrófagos, então, vão identificar que o vírus está presente no alvéolo. Com isso, eu vou ter, então, o início da minha resposta inflamatória. Qual que vou tentar trazer de uma forma sequencial e didática, tá? Então, uma das primeiras etapas, das primeiras respostas é a liberação de mediadores inflamatórios pelos macrófagos ativados, tá? Então, eu vou ter a liberação de citocinas inflamatórias, vários tipos, tá? TNF-alfa, interleucina 1-beta, interleucina 6, tá? Vou ter fatores de migração celular, vou ter quimiocinas sendo liberadas para promover migração de células do sistema imunológico para esse alvéolo infectado. Então, eu vou ter neutrófilos, vou ter eosinófilos, vou ter linfócitos chegando aí nesse alvéolo infectado. Tá? Então, esse é o início da minha resposta inflamatória.
Uma vez que essas células do sistema imunológico migram por esse alvéolo, eu começo a ter, então, a liberação de alguns mediadores importantes, tais como enzimas, por exemplo, a elastase, vou ter leucotrienos sendo liberados, vou ter formação de espécies reativas ao oxigênio, onde esses mediadores visam, então, promover a morte do patógeno. Entretanto, devido à magnitude da resposta, eu posso ter a ação desses mediadores sobre células saudáveis também. Então, esses mediadores podem atuar sobre as células epiteliais do alvéolo, sobre outros pneumócitos, e começar a promover uma desorganização da estrutura do alvéolo. Uma desorganização ou uma descamação desse epitélio alveolar. Tá? Com isso, eu vou ter, então, uma quebra da minha membrana respiratória, que é o que está representado aqui na figura. Então, onde era para ser uma célula saudável, eu começo a ter uma ruptura. E no lugar dessa ruptura, eu começo a ter uma formação de uma membrana proteica, chamada de membrana de hialina, onde essa membrana ela é mais rígida e ela dificulta a passagem dos gases. Então, ela não é favorável à difusão dos gases no alvéolo. Tá? Além disso, por meio dessas citocinas liberadas pelos macrófagos, eu vou ter vasodilatação dos capilares pulmonares, vou ter um aumento de permeabilidade desses capilares, e então eu vou ter o extravasamento de um líquido proteico, um exudato proteico, que ele vai ocupar o espaço intersticial e também ele vai começar a entrar para o espaço alveolar por meio da ruptura do epitélio alveolar. Então eu começo a ter esse acúmulo de exudato dentro dos alvéolos, ou seja, meu alvéolo começa a ter água e proteína, o que prejudica muito o processo de ventilação. Tá? Além disso, essas citocinas favorecem a formação de coágulos nesses capilares, o que prejudica, então, a perfusão sanguínea para os alvéolos. Então, além de eu ter uma dificuldade de troca gasosa a nível alveolar, eu começo a ter prejuízo de irrigação sanguínea para os alvéolos. Então, acho que vocês já começam a perceber de que toda a função do alvéolo começa a ficar prejudicada, já que eu tenho exudato no alvéolo, dano da parede respiratória e formação de coágulo a nível de capilar. Bem, isso na teoria. Então, eu trago agora para vocês algumas imagens histológicas de pacientes com Covid-19 que mostram isso que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Então, aqui nessa primeira imagem é uma foto, uma histologia de um alvéolo saudável, alvéolo de um paciente saudável. Tá? Então, dá para ver a estrutura alveolar, a parede alveolar, alguns vasos sanguíneos, tá bem claramente. Aqui é um paciente com Covid-19, tá? Então, chama a atenção de que, diferente da imagem aqui à esquerda, onde eu tenho uma linha formando o meu alvéolo, aqui é tudo bagunçado. Eu tenho vários núcleos desorganizados, eu não tenho um alvéolo, uma estrutura alveolar bem delimitada, né? Se a gente olhar aqui nesse zoom, dá para ver que parece que está descamado o alvéolo, o epitélio, desculpa. Então, é aquela desorganização, aquele dano alveolar. Se vocês acompanharam o meu mouse aqui, ó, eu tenho uma estrutura que não tem núcleo. Essa aqui seria a minha membrana de hialina, aquela membrana proteica. Aqui eu tenho outra, ó, que ela está sendo formada no local onde estaria o alvéolo. Então, é uma reposição ao alvéolo que foi danificado. Nessa outra imagem aqui, a gente consegue ver esse sombreado dentro do espaço alveolar, que é o exudato proteico. Tá? Então, aquele líquido que extravasou dos capilares e ficou presente aí no alvéolo. Nessa quarta imagem aqui, dá para ver um espessamento aqui da minha parede alveolar. Tá? Então, é justamente essa desorganização do alvéolo junto com a membrana de hialina formando o epitélio mais espesso. E se o epitélio é mais espesso, dificulta a difusão dos gases do espaço alveolar para os capilares sanguíneos. Tá? Então, aqui são imagens retiradas de pacientes, tá, que vieram ao óbito por causa da Covid-19 e o pulmão foi retirado e feito, então, esses exames histológicos, comprovando, então, as etapas que eu discuti com vocês no slide anterior. As histologias que eu mostrei foram feitos em pacientes que vieram a óbito, tá? Mas durante a evolução da doença é possível ver a evolução dessa resposta inflamatória por meio de exames de imagem. Tá? Então, aqui são imagens de pacientes com Covid-19, e no momento onde que se tem aquela inflamação alveolar, dano alveolar e a formação de exudato, presença de exudato dentro dos alvéolos,
é possível ver isso por meio de imagem, por meio dessas manchas claras. Então dá para a gente ver aqui no raio-x esse clareamento pulmonar, que então identifica que está tendo um exudato proteico, algum dano alveolar, então está dando esse clareamento na imagem. Só que é muito mais nítido de ver isso por meio das imagens de tomografia, tá? Onde nas imagens de tomografia são vistas áreas de vidro fosco, como é chamado na clínica. São essas regiões mais claras que a gente pode ver nessa imagem superior. E embaixo aqui é o mesmo paciente com 3 níveis de tomografia, né? Para a gente ver, nesse caso aqui é muito mais grave o caso, dá para ver que está bem tomado o pulmão. A resposta inflamatória está bem avançada, né, nessas 3 imagens. Então, o exame de imagem é extremamente importante nos pacientes com COVID para poder acompanhar a evolução, diagnosticar a doença e poder acompanhar a evolução dessa doença, do dano respiratório que está acontecendo. Então, recapitulando o que eu disse para vocês. Então, na presença do vírus, esse vírus vai transfectar as células do epitélio respiratório ao se ligar na ECA, a enzima conversora de angiotensina tipo 2, tá? Levando então ao aumento da carga viral, a morte celular, que leva à resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória deflagrada pelos macrófagos, então, eu tenho a liberação de mediadores inflamatórios, migração de células do sistema imunológico para os alvéolos, que, quando hiperativados, vão levar então a um dano alveolar e formação de edema. Pensando a nível de dano alveolar, se eu estou lesando células dos pneumócitos, essas células elas expressam a enzima conversora de angiotensina do tipo 2. Rapidamente falando, a ECA2 ela é importante para converter a angiotensina 2 em angiotensina 1A7. A angiotensina 1A7 ela tem ações anti-inflamatórias. Então, e a angiotensina do tipo 2 tem ações pró-inflamatórias. Então, se eu estou tendo um dano alveolar, onde eu estou danificando pneumócitos que expressam ECA2, eu vou ter, então, como consequência desse dano alveolar, menor expressão de ECA2, menor formação endógena de angiotensina 1A7. Então, eu começo a ter mais angiotensina do tipo 2. E essa angiotensina do tipo 2, por ser pró-inflamatória, ela acaba contribuindo para aumentar a minha resposta inflamatória inicial. Esse acúmulo de angiotensina 2 endógena. Pela formação do edema pulmonar, eu vou ter, então, o espessamento da minha membrana respiratória, seja por acúmulo de líquido, ou seja, e além disso, o dano alveolar leva, então, aquela desorganização, a formação de membranas de hialina. Então, tudo isso prejudica as trocas gasosas, ou seja, o oxigênio não consegue mais passar do alvéolo para o capilar de forma efetiva. Com isso, eu levo um quadro de hipoxemia, ou seja, a quantidade de oxigênio presente no sangue arterial fica comprometida, fica bem reduzida. Tá? Como resposta a essa hipoxemia, o organismo tem uma resposta ventilatória reflexa. Tá? Então, existem sensores no nosso organismo, chamados de quimioreceptores periféricos, onde eles estão presentes nos vasos arteriais, principalmente na bifurcação das carótidas, tá? num órgão chamado de corpúsculo carotídeo. Então, na falta de oxigênio, esses quimioreceptores detectam essa redução da pressão parcial de oxigênio e enviam informações para o sistema nervoso central para gerar uma resposta reflexa, de aumento do esforço respiratório. Ou seja, se falta oxigênio, eu vou tentar aumentar a minha ventilação para captar mais do ambiente. Só que o nosso paciente, na condição da Covid-19, o pulmão está comprometido, eu já não estou conseguindo ter trocas gasosas de uma forma adequada. Então, essa hipoxemia leva a um quadro de dispneia, ou seja, dificuldade de respirar. O paciente tem aumento do esforço respiratório, mas esse esforço respiratório não se traduz numa resposta efetiva. Então, gera uma angústia respiratória para o paciente. Tá? Então, essa hipoxemia, ela vem por causa da formação do edema e do dano alveolar também. E interessante que a hipóxia, ou seja, a redução dos níveis de oxigênio, ela também é um fator que contribui para aumentar a resposta inflamatória. Então, perceba que eu começo a ter um ciclo vicioso, ou seja, o dano alveolar, por redução da ECA, contribui ainda mais para a resposta inflamatória, e formação do edema e hipoxemia também levam reforça a resposta inflamatória.
Então, esses fatores ajudam a exacerbar a resposta inflamatória e prejudicar ainda mais o quadro clínico do paciente. Então, se eu tenho um quadro de hipoxemia associado a taquipneia, que seria o aumento do esforço respiratório, ou dispneia, dificuldade de respirar, no exame de imagens eu tenho regiões opacas, como eu mostrei anteriormente, e no exame histológico eu vejo membranas de hialina. Esse quadro clínico associado à infecção viral é o que eu chamo então de síndrome do desconforto respiratório agudo, no caso aí que a gente está discutindo, relacionado à Covid-19. Tá? Interessante que esses sintomas respiratórios eles já começam a aparecer com 8 dias após a infecção, ou seja, 8 dias após o contato com o vírus. Então, percebam, é uma evolução muito rápida e que dentro de 14 dias, 21 dias, dependendo da gravidade, pode levar o paciente a óbito. É uma evolução muito rápida e medidas precisam ser tomadas para contornar esse problema e não deixar evoluir de uma forma crítica, que leve ao óbito do paciente. Tá? Mas não é todo mundo que vai ao óbito, que é pelo que a gente está vendo, acompanhando os números, né? Grande parte dos pacientes, eles conseguem evoluir espontaneamente, tá? Ou seja, o organismo é capaz de lidar, existe com o vírus, existe um quadro inflamatório, mas os sintomas, essa resposta inflamatória não é tão exacerbada, mas existem pessoas onde existe essa exacerbação da resposta inflamatória, e existe então o quadro clínico ele é bem severo, tá? E aí precisa entrar com medidas, seja terapêuticas ou seja com medidas de intervenção respiratória para ajudar esse paciente, tá? Nessa imagem aqui, então, eu tenho a tomografia de um paciente, que foi que eu mostrei em alguns slides anteriores, tá? Aqui é com 5 dias após o início dos sintomas, a gente vê o pulmão bem tomado com essa resposta inflamatória, tá? Esse paciente aqui teve que entrar, ele teve que ser submetido à ventilação artificial, e aí 19 dias após o início do tratamento, a gente consegue ver já uma melhora do pulmão. Então, às vezes, essas medidas auxiliares são importantes para que o organismo consiga se recuperar juntamente com o tratamento farmacológico. Tá? E que medidas são essas que a gente tem em termos de auxílio ventilatório, tá, para o paciente? Existe, a primeira alternativa é a pressão positiva, onde o paciente ele é colocado com um capacete, tá, e nesse capacete é oferecido oxigênio puro, com uma pressão um pouco maior para facilitar a ventilação do paciente, ou seja, diminuir o esforço respiratório. Só que, dependendo da gravidade da doença, isso não é o suficiente e o paciente tem que entrar com ventilação mecânica, que é o que a gente escuta bastante nas notícias, né, de que o problema da internação da Covid-19 é quando o paciente precisa ir para o ventilador mecânico na UTI, tá? Onde o paciente está ali entubado e a respiração é feita, auxiliada por meio de um aparelho. Só que dependendo da gravidade da doença, às vezes o pulmão está tão prejudicado que o pulmão não consegue mais fazer as trocas gasosas. Nesse caso, é preciso entrar com uma medida chamada de oxigenação extracorpórea, onde o sangue do paciente é retirado por meio de uma bomba auxiliar. Esse sangue ele passa por um aparelho chamado de oxigenador, onde ele vai funcionar como um pulmão artificial, vamos assim dizer. Esse sangue ele entra em contato, então, por meio de uma membrana. Ele vai ter as trocas gasosas, tá? Esse oxigenador ele é constantemente oxigenado, ele tem uma mistura de ar com oxigênio. Então tem as trocas gasosas. Esse sangue, então, oxigenado, ele volta para o paciente. Bem, mas aí fica claro de que quanto maior é a intervenção, pior é para o paciente, obviamente, né? Então, o quanto puder evitar na clínica, pelo que eu tenho lido, a ventilação mecânica ou oxigenação extracorpórea é melhor para a evolução do paciente. Mas, às vezes, isso não é possível, tá? E, recentemente, saiu um estudo, um editorial, na verdade, de um grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde existe um grupo forte que trabalha com essa parte de ventilação mecânica. Eles têm agora também trabalhado com pacientes com Covid-19, e eles chamaram a atenção de que não existe uma abordagem padrão para a Covid-19. Então é necessário analisar as características do paciente antes de entrar com a medida respiratória correta. Tá? Então, seja o paciente com um quadro leve,
qual que é o tipo de tratamento que tem que ser feito. Ou seja, aquele paciente que foi para UTI, ele precisa entrar com ventilador mecânico. Que tipo de abordagem é a melhor para se fazer com ventilador mecânico? Eu não vou entrar em detalhes no que está aqui na figura, mas você pode regular vários parâmetros para melhor oferecer a ventilação para o paciente. Só que dependendo da gravidade do paciente, dependendo da evolução da doença, dependendo do quão está tomado o pulmão, você tem que usar estratégias diferentes. Então, isso complica ainda mais tratar esses pacientes. Então, a doença já é séria, a gente está estudando ainda formas de tratamento e ainda como você tem que abordar a parte de ventilação mecânica também tem que ser apropriada para cada paciente, tornando ainda mais difícil lidar com essa doença. Tá? Então, só chamando a atenção disso, da complexidade de lidar com os pacientes. Tá? E aí, para aqueles pacientes onde não existe uma evolução boa, o que acontece? Então, aqui a figura que eu expliquei em alguns slides anteriores, então do lado esquerdo aqui o alvéolo saudável, aqui no meio onde tem a resposta inflamatória. Se essa resposta inflamatória evolui cada vez mais, ela fica cada vez mais exacerbada, o tecido lesado começa a ser substituído por um tecido fibrótico, que é o que está mostrando aqui nessa figura à direita de vocês, e um tecido fibroso ele não é elástico, ele não permite as trocas gasosas, então eu começo a ter basicamente uma falência respiratória. Então eu começo a ter lesão alveolar severa, formação desse tecido fibroso que torna o pulmão rígido, que é o que a gente fala de redução de complacência pulmonar, o que leva a um quadro, então, de falência respiratória. E associado a isso, essa grande inflamação pulmonar, esse excesso de citocina sendo liberado na corrente sanguínea, leva a um quadro de inflamação sistêmica, que acarreta a uma grande queda na pressão arterial sistêmica do paciente também, levando, então, à falência múltipla de órgãos, o que causa o óbito desses pacientes. Aqui é um exemplo de um estudo publicado no começo do ano, tá? Mostrando, aqui é uma imagem de um pulmão saudável, do lado esquerdo para vocês, e do lado direito de um pulmão de um paciente com Covid-19 sério, né, que foi muito séria a evolução da doença, onde a única forma de tratamento que esses médicos reportaram nesse estudo foi transplante pulmonar, porque dá para ver o estado que o pulmão ficou. Então, esse é um exemplo de caso muito grave, de evolução rápida, onde o paciente não teve forma de tratamento, onde a única forma que os autores sugeriram que foi o transplante pulmonar. Mas dá para ver gravemente a evolução da doença por meio dessa imagem. Então, para encerrar, gente, como eu disse, eu quis trazer um pouquinho de como que se dá a evolução da síndrome respiratória na COVID, tá? Então, o sistema respiratório, como alguns estudos colocam, ele é o marco zero da doença, porque ele é a porta de entrada, é onde se começa a resposta inflamatória, que leva, então, a um quadro grave de problema respiratório, tá? Só que o que está sendo discutido hoje, e esse estudo que traz essa discussão ali de poucas semanas atrás, é de que, na verdade, a COVID, ela está sendo olhada agora como uma doença sistêmica e não mais como uma doença respiratória. Por quê? Já tem estudos mostrando de que existe problemas de coagulação sanguínea, existe problemas intestinais associados à COVID, principalmente a presença de diarreia, tá? Existe problemas renais, tá? Pacientes que estão se recuperando do problema respiratório estão começando a apresentar problemas renais, problemas hepáticos, o vírus também transfecta epitélio nasal e parece que essa transfecção está associada à perda de olfato e também ajuda à perda de paladar. Existe estudos mostrando a presença de conjuntivite associada à COVID, então também pode infectar os olhos. E o que tem chamado muita atenção de alguns estudos é a possível infecção cerebral. Tá? Então já tem estudos mostrando que o vírus consegue retrogradamente caminhar por terminações nervosas que estão presentes no epitélio nasal, epitélio das vias aéreas, e pode transfectar regiões importantes do sistema nervoso central, inclusive regiões que controlam a respiração. Então já tem alguns estudos sugerindo de que talvez a falência respiratória desenvolvida pelos pacientes com COVID, além do problema pulmonar, pode ser também por uma falência do sistema nervoso central que não consegue controlar mais a respiração.
Tá? Então, parece de que então a COVID é uma doença sistêmica, apesar de ela ter o início ou sintomas iniciais pulmonares, mas ela tem esse aspecto sistêmico também. Tá? E aí? E aí que a gente está esperando, então, uma possível salvação para o nosso problema, né? Será que? Porque não existe um tratamento farmacológico preciso para curar a COVID, o que você tem são tratamentos farmacológicos para lidar com os sintomas e não com a doença. Né? Existe sim alguns antivirais que estão tendo alguma resposta positiva, mas ainda nada muito que seja padrão ouro de tratamento. Então, essa é a nossa dificuldade hoje, é como tratar esses pacientes, como lidar com eles farmacologicamente, ou seja, no auxílio ventilatório. Enquanto existem pessoas, pesquisadores engajadas nesse estudo, o que a gente tem para fazer é nos prevenir. Né? Então, acho que é uma campanha que já está bem firme aí na TV, acho que a gente tem que seguir isso mesmo, nesse momento, evitar aglomerações e prevenir o contato com partículas eliminadas por pacientes contaminados, tá? Partículas essas que, como eu disse, podem infectar o sistema respiratório diretamente ou pode infectar superfícies e a gente acaba entrando em contato com essa superfície contaminada e levando a mão ao trato respiratório. Então a gente tem que tomar esse cuidado e nos prevenir para evitar esse alastramento gigantesco da doença, né? Tentar minimizar ao máximo. Tá? O que a gente pode então fazer é manter o distanciamento social, que acho que é uma coisa que, pelo menos aqui no Canadá, tem sido muito bem os políticos e os gerentes de saúde têm pegado pesado com isso aqui e o pessoal tem tentado seguir a risca isso, né? Que é uma das formas de a gente prevenir a doença. Porém, para a nossa saúde mental, a gente tem que pensar de que o distanciamento social não é isolamento social. Tá? Então, é importante a gente também manter a nossa saúde mental e não perder a interação com as pessoas importantes aí. Então, eu queria encerrar por aqui, tá? Novamente agradecer a oportunidade por estar discutindo esse assunto, tá? E meu e-mail está aí na tela, se alguém tiver interesse, pedir alguma informação, algum artigo científico, fico à disposição para compartilhar, ou qualquer outro assunto.